Foi Sei. coisa natural. Eu tô dizendo, quando eu me percebi que eu pensava em ser padre, já era com os 12 anos de idade. Foi algo totalmente... Não teve nada de extraordinário. Foi algo que aconteceu naturalmente, talvez por causa do ambiente, não é? No qual eu fui criado, no qual eu participava, que me ajudou a pensar e a querer ser padre. Mas não foi tipo, você estava conversando com alguém ou de repente amanheceu o dia, sabe que eu vou ser padre, Não, não eu foi? admirava os padres, né? Eu lembro, o padre da minha paróquia, que Deus o tenha, falecido padre Pimentel, ele gostava, deixava muito que as crianças ficassem sentadas ali no presbitério, né? Ali nos degraus do presbitério da igreja, né? Onde fica o altar. Então eu lembro que eu ficava ali olhando para o padre, achava bonito o padre fazer aquilo, tudo, né? Mas assim, com uma admiração, entende? E isso também ajudou a despertar, né? O pensamento em querer ser padre. Aí É, quando eu tomei a decisão de ir para o seminário, eu já tinha o quê? 20 anos, eu acho. Tava namorando, tava trabalhando, tava ganhando meu dinheiro, tava ajudando em casa. Ou seja, foi no melhor momento da minha vida como jovem que eu resolvi, né, que o chamado foi mais forte e a decisão foi radical. rapaz, você fala aí que quando decidiu ir para o seminário estava namorando, eu estava lembrando aqui do Padre Léo. Eu não sei se você conhece a história dele quando ele decidiu ser padre. Não, eu não conheço a Saudoso. história dele. Padre Léo, você fala, o Padre Léo da... O saudoso Padre Léo, o Sim, sim. mineiro. Eu não lembro, eu não conheço a história dele, né? Eu conheço muitas coisas do Padre Léo, mas a história vocacional dele não. Pois é, foi uma virada de chave. E o mais impressionante é que eles estavam no show e Ah, ele, de repente, ele teve uma vontade de ser padre. Eu não vou entrar em muitos detalhes, mas ele conta direitinho lá no Jô Soares, tem no YouTube, né? E ele passou na casa da namorada dele e disse, chamou, né? Aí disse, eu queria terminar o namoro porque eu vou ser padre. Aí a menina saiu chorando, mãe, o Léo tá doido, disse que vai ser padre, é. né? E terminou o namoro naquele momento e seguiu a vocação e se Por tornou um exemplo, grande padre, converteu muita gente. olha, para você ter ideia, né? As coisas de Deus são assim, né? Você fala em virada de chave. Eu falo quando Deus quer, é irresistível. Por exemplo, eu ia com a minha turma de amigos e amigas para o carnaval. Tem ideia? Eu ia para o carnaval. Quando eu ajeitava a minha mochila, não sei porquê, mas eu colocava dentro, adivinha o quê? O terço. Era mesmo. E no carnaval, antes de dormir, todas as noites, antes de dormir, eu rezava o terço. Tu acredita? O terço tem 5 mistérios, né? Sim. E o último mistério eu rezava dessa maneira. Minha Nossa Senhora, minha mãe, me leva de volta para a igreja. Porque nessa época, eu estava afastado da Você igreja. estava sentindo dificuldade de voltar? Não, eu rezava, não sei por que eu rezava. É sério. Não era nenhuma dificuldade, não era nada. Eu não fazia nada de errado. Mesmo afastado da igreja, eu nunca fiz nada de errado. Mas eu tava no mundão. Eu tava em festa, tava namorando, tava no carnaval. Mas eu rezava o texto. Foi isso, piamente, tenho isso claramente, que foi a maneira como Deus, por isso que eu digo que as coisas de Deus elas são assim, me levou de volta para a igreja. Aí Mas, nunca mais eu saí. mas Padre Josileudo, o período que você se diz ter Afastado ficado da igreja. afastado da igreja, você ia às missas Olha, para mim, porque eu tenho a impressão de que, tipo, você deixou, tipo, de ser coroinha, algo assim, mas não foi um afastamento total. Então eu queria que você não, foi um explicasse. afastamento total. Ah, foi? Tanto é que, nesse período, de fato, eu não ia nem para missa. Não ia. Eu ia para casa dos meus amigos, eu dormia muito na casa de amigos, a gente passava sexta, sábado, domingo junto, fazendo alguma coisa. E eu dormia por lá. Depois eu ia embora no domingo lá para casa da minha mãe, já domingo à tarde ou já para noite. Não ia para mais nenhum lugar, entende?
E foi tão importante para mim, Deus permitiu que isso acontecesse na minha vida, por quê? Porque quando eu volto para a igreja e tomo a decisão radical de ir para o seminário, eu sabia que era a decisão mais correta e madura que eu estava tomando. Entendeu? Por quê? Porque eu não ia sentir, como de fato não senti até agora, falta de mais nada, porque eu já tinha vivido quase tudo, entendeu? Mas foi fantástico. Eu agradeço a Deus por esse tempo, porque me ajudou muito a perceber muitas coisas que às vezes a gente não percebe. As pessoas têm o costume de dizer assim, Moitinha, o mundo só tem o que não presta, o mundo só tem... Tem não. O mundo tem amigos verdadeiros, tem gente que está com você, que não são de igreja, mas que estão lá com você em todos os momentos. Olha, eu tive uma turma de amigos e amigas que não eram ligados. Era gente de todo canto. Tinha gente evangélico, tinha gente ateu, tinha gente de todo canto. Mas nós éramos uma turma de amigos que todo mundo gostava de todo mundo e todo mundo queria o bem de todo mundo. Entende? Sim. Então, às vezes as pessoas colocam que as coisas lá de fora nada presta. Mentira. Tem muita gente boa, muita gente verdadeira, muita gente sincera, honesta, coerente, que não leva uma vida como os religiosos vivem, das diversas igrejas, mas que são pessoas maravilhosas. E, para mim, isso foi muito bom. Sabe por quê? Quando eu decidi que ia entrar no seminário, eles disseram assim, tu vai nada, cara. Aí eles fizeram uma brincadeira, eu não vou falar aqui porque... Não, mas pode ficar à vontade. Não posso falar. Eles disseram um palavrão. E aí, internauta? Eles disseram palavrão. Não vou dizer. Eles disseram... Nunca mais eu falei palavrão na minha vida. Eles falaram palavrão, brincando. Uhum. Aí eu disse assim, que nada, não sou nada disso. Aí quando eu entrei no seminário, todos e todas, porque era rapazes e meninas, me apoiaram. Eu fiz casamento de ex-namorada minha, que era dessa turma. Foi mesmo? Sério. E aí? Entendeu? Eu fiz casamento, batizei filho, sou padrinho de filho, de amigo meu das festas, de carnaval, tudo. Entendeu? E levo eles no meu coração para sempre. E quando podem, eu convido para alguma coisa minha, chegam junto. E, sabe, às vezes a gente esquece que a gente... O marido dela, padre, deve ter pensado, eu viajando aqui, deve ter pensado assim, rapaz, ainda bem que ele foi ser padre. Se ele pensou isso, eu não sei. Mas eu não o conheci depois, mas nos tornamos amigos também. De boa, tranquilamente. Que bom. Padre, eu já ouvi falar que essa saída que você fez por conta própria, eu ouvi falar que não é uma exigência, mas é uma recomendação do seminário. A pessoa sei lá, conhecer o mundo para saber se realmente a vocação é isso aí. É mais ou menos por aí. Isso eu lhe falo que ouvi falar, né? Não, mas não tem essa recomendação. Tem não, né? Não. O que a igreja vai exigir de você é uma decisão madura. Entendeu? Por exemplo, você está vivendo a sua vida, você trabalha, você tem sua namorada, você tem seu grupo de amigos, você tem esporte, você gosta de viajar, gosta de brincar. Beleza. Aí você diz, não, cara, isso não está me satisfazendo, isso não está me realizando como pessoa, eu sinto um chamado para algo maior, que é ser padre. Um exemplo. Então a igreja diz o quê? Olha, se você vai se decidir por ser padre, então que essa sua decisão ela seja uma decisão 100% madura. Entendeu? E radical, ou seja, por exemplo, eu continuo com meus amigos, mas hoje eu não vou mais estar com eles em ocasiões que antes eu estava, porque hoje a minha vida é outra. E eles entendem e respeitam perfeitamente. Então não há essa exigência. Mas se há essa realidade na vida de um jovem, isso não impede, se ele quer tomar uma decisão radical de ser padre e a igreja confirmar a vocação dele, de ele ser padre, não. E olha, vou te dizer uma coisa. Às vezes é até bom. Sabe por quê? Sim. Porque quando o rapaz tem a coragem de deixar tudo, como aconteceu comigo, ir para o seminário, não há frustração, não há raiva, não há revolta, não há fuga, não há nada disso. Há alguém que quer, de fato, viver a sua vida como padre, ajudando as pessoas, servindo a Deus, a igreja, de uma maneira totalmente madura.
Eu gosto dessa palavra por quê? Porque você é um homem casado. Você tem sua família. Então você sabe que você tem uma responsabilidade muito grande. Sim ou não? Sim. Então você não pode brincar de ser marido. Você não pode brincar de ser pai. É ou não é verdade? Verdade. Assim é o padre. Entendeu? Assim é o padre. Padre, hoje eu imagino que viver o celibato é muito difícil. Na hora da decisão, porque você sabia que sendo padre teria que viver Sim. isso daí. Você nunca parou para pensar no período assim, meu Deus, será que é isso realmente que eu quero? Por esse viés. Pronto. Eu respondo a sua pergunta, de uma maneira muito objetiva. A vida de um homem casado gira em torno apenas da vida íntima? Não. Não. É um todo. Sim ou não? Verdade, é um todo. É um todo. A vida íntima ela está dentro do contexto de toda a realidade de um homem de família, Isso. de um homem casado. A nossa vida, ela é um todo. E a gente, como padre, a gente se realiza em todos os aspectos, inclusive afetivo, vivendo em comunidade com as pessoas, homens e mulheres. Entende? Nem só homens e nem só mulheres, mas no meio da comunidade. Então, essa realidade da vida sexual, isso não é um problema para a vida do padre. Há muitas pessoas que nem são padres, nem são freiras, e que vivem uma vida, eu não vou dizer celibatário, porque celibatários somos nós, mas vivem uma vida de casta, sem ter namorada, sem ter namorado, sem ter família, tranquilamente. Então eu conheço várias que têm uma vida que vive dessa maneira. Por quê? Porque a nossa doação para o sacerdócio, Moitinha e todos que estão acompanhando, ela é total. Ela é total. Por exemplo, por que eu estou aqui? Não é? Porque a minha vida de padre me permite isso. Mas se eu fosse um homem casado, eu não poderia estar dormindo fora de casa. Era bem mais complicado. É bem mais complicado. Não é? Eu tenho que estar onde? Com a minha família? Com os filhos, com a os esposa. filhos, com a esposa, cuidando do meu lar. Não é? Então, Verdade. há essa totalidade. Quando eu falo totalidade, é em todos os aspectos da vida do padre para a doação, para o ministério, para servir. O padre, ele é um itinerante. É igual esse copo. Né? Aquela hora ele está com água. Mas ele pode estar com refrigerante, ele pode estar com suco, ele pode estar vazio. Mas é o copo. É ou não é? Copo não deixa de ser. De ser pronto a ser um padre. Hoje eu estou aqui, amanhã eu estou ali, amanhã eu estou acolá. É assim. Para fazer aquilo. Então, a nossa vida ela é uma doação total. Entende? Muita gente compara, mas... Um exemplo, né? Mas o pastor evangélico tem família. É totalmente diferente da nossa realidade. Eu tô aqui, eu sou lá de Fortaleza. Se o meu bispo disse assim, padre, tá precisando do senhor ir para Roma, na Itália, fazer um curso porque eu tô precisando. No dia seguinte eu arrumo a mala e vou embora. Você tá entendendo? Uhum. Tô lá em Roma, padre, o senhor agora terminou e volte, que agora eu vou lhe mandar para outro canto. Eu arrumo a mala e vou embora. Entende? A gente tem que viver uma total entrega para uma total necessidade da igreja. Certo. Isso é muito bonito e profundo. É mesmo, é muito massa. É muito massa. Muito massa. É. Mas falar em muito massa é um dos bordões, inclusive você tem vários bordões aí que tá estourado na internet, debaixo da moita. Uhum. Quer botar mais café, hein? Daqui a pouco. Daqui a pouco, né? Daqui a pouco a gente põe mais café aí. A internet, ela dá uma oportunidade para, às vezes, a pessoa falar o que quer e se esconde atrás de uma tela para mandar o recado. Verdade. Né? E você, por estar muito famoso, né, na internet, logo chega bem mais longe, né? O Brasil todo lhe conhece. O que eu estou querendo dizer com isso? Que fica muito mais fácil, às vezes, para a mulherada, às vezes, mandar uma cantada. Isso já aconteceu, padre? Direto. É mesmo, Eu não padre? sei se você viu uma pergunta que eu respondi. Eu acompanhei. A pessoa disse assim, casa comigo. Aí como é que você reage diante da situação? É o desejo dela, não é o meu também. Ela queria. Também um padre bonito como esse, criatura.
Eu respondi na maior tranquilidade. Ó, muito obrigado pelo convite tão especial, porque não é todo mundo que você convida, né, deseja casar. Entendeu? Olha, há tudo isso. Há tudo isso. Só que o meu papel ali não é esse. Entende? O meu papel qual é? Você fala assim, que você é um padre famoso, tudo mais. Eu não me vejo padre famoso. Famosos são os artistas. Eu me vejo conhecido, isso é verdade. Né? Por exemplo, recentemente eu estava em Curitiba, estava em Santa Catarina, hoje eu estou aqui, entendeu? Sábado agora eu vou para um congresso, palestrar em Pernambuco. Então eu me vejo como alguém que tem uma missão de levar a palavra de Deus, o amor de Deus, o anúncio do evangelho, como católico, como padre, às pessoas que me procuram. Entende? Agora, essas investidas existem? Existem. Eu acho muito legal. Eu não critico. E nem acho falta de desrespeito. Às vezes, é uma brincadeira, mas às vezes pode ser alguém que despertou um sentimento sincero. Não é? E a gente não pode desprezar os sentimentos das pessoas. O que a gente tem que fazer é levar a pessoa a entender que aquele sentimento não vai ser correspondido. Aí é outra história. Entendeu? Agora a mulher dizer assim, casa comigo. Assim, não dá, filha. Pescou no aquário errado.